no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então estes homens temeram muito ao Senhor e ofereceram sacrifício e votos ao Senhor. E o Senhor ordenou um grande peixe que engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém? Um texto um pouco comprido, mas é necessário fazermos esta leitura. E quando nós olhamos para a vida de Jonas, eu posso afirmar que muitos de nós nos encontramos, muitas das vezes, parecido com o mais conhecido profeta Fujão. E é bem fato que, quando frequentamos a escola dominical, o grande enfoque do livro de Jonas é o peixe. Nós aprendemos da baleia, e todas as vezes que vamos falar de Jonas, a primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? A baleia, é ou não é? Nós sempre pensamos na baleia, mas acredite vocês que a baleia é o menor personagem que tem no livro de Jonas. Ela aparece apenas 2 vezes. E o centro, o cerne do livro de Jonas é a vontade soberana de Deus. Se você observar, Deus, no livro de Jonas, ele controla tudo e controla todos. Deus, ele governa os céus e a terra, ele ordena o mar, ordena o peixe, ordena a planta, ordena aquele que vai falar. Então, se nós observarmos, a maior fonte deste livro é a graça de Deus derramada na vida do seu povo. Perceba que Jonas ele recebe de Deus uma grande incumbência de falar a um povo que, por vezes, naquela época era o povo mais temido. A capital da Síria era Nínive, e todos temiam os assírios, porque era um povo de grande poder bélico, era um povo que não tinha dó. Diz a história que este povo, em suas guerras, eles não queriam despojos, eles não queriam nada. A única coisa que eles queriam era pegar as suas vítimas de guerra, cortar-lhe as cabeças e montuá-las uma em cima da outra para provar a sua grande força, o seu grande exército. E, por vez, Jonas, o nacionalista israelense, que, por sua vez, também temia os assírios. Época que o rei Jeroboão II, há 40 anos já estava, e reinou 41 anos, estava no poder. A Bíblia vai nos relatar que havia paz, não havia guerra, os muros estavam guardados, o reino estava bem seguro, mas agora Deus chama Jonas. E Jonas é o primeiro profeta que foi conduzido a pregar aos gentios. Não houve no Antigo Testamento nenhum outro profeta a ser conduzido a pregar a um povo estranho. Se você olhar a Bíblia, todos os que foram profetizar, até os que foram profetizar além das fronteiras de Israel, eles iam profetizar ao povo que estava em cativeiro. Porém, Deus incube Jonas a ir a Nínive pregar a estas pessoas, pois diz o texto que a malícia já havia subido a Deus. E é nesse contexto que esse livro é escrito. Muitos teólogos liberais eles vão querer desmerecer o livro de Jonas, justamente por causa do peixe, voltando de novo para o peixe, porque é um milagre que não se explica, mas a historicidade desse livro, a validação desse livro é tão grande que o próprio Jesus ele vai citá-lo no Novo Testamento, dizendo: olha, porventura vós não tiveram ou não viram os sinais de Jonas? Ou seja, se o próprio Cristo está validando este livro, é válido. E se fosse justamente por isso, eles teriam que explicar também os demais milagres que acontecem nesse tema. É sobre esse prisma que eu quero conversar com vocês esta noite, sobre Jonas. Deus chama Jonas para ir pregar a uma cidade que, ao meu ver, e é por isso que eu falo que ele se compara muito conosco, Ao meu ver, é uma cidade que devia realmente ser penalizada.
Perceba que Jonas, ele sabia quem era Deus. Jonas conhecia Deus e sabia que Deus, de certa forma, teria misericórdia daquele povo. E aí Jonas, diz o texto que Jonas se dispõe a ir, mas ele desce a Jope não para ir a Nínive, mas ele vai a Tarsis. E perceba que parece que Deus está conduzindo tudo, né? Imagino eu, né, não está no texto, mas eu quero usar essa analogia para que você possa entender e fazer um contraste nos dias de hoje. Ele chega na bilheteria, pergunta, tem uma passagem para Tarsis? Tem. Ele diz, olha, Deus está nesse negócio. E diz o texto que ele está indo para quê? Para fugir da presença de Deus. Compra passagem. Tinha passagem. Ele entra no navio. Tinha um lugar para ele se acomodar. Diz o texto que ele desce ao porão e deita. E o mais incrível de tudo não é simplesmente deitar. Jonas, ele estava tão tranquilo e tão certo que Deus não iria achar que ele dorme um sono profundo. Irmãos, vamos ser sinceros, nós só conseguimos dormir um sono profundo quando estamos despreocupados. Ou vocês, quando estão preocupados, conseguem dormir? Eu não consigo. Quem consegue? A maioria não. Ou seja, é aquele sono inquieto, você quer até dormir, mas você lembra, amanhã eu tenho isso, eu preciso isso. Perceba que Jonas, ele está tão descrente, tão longe da presença de Deus, que ele não consegue reconhecer que a graça de Deus iria alcançar ele. Ele deita, dorme, em outras palavras, Deus que arrume outro, eu não vou. Deus que pegue outro profeta, porque aquele povo não merece esta palavra. Deus que arrume outro, porque eu não vou. Perceba que quantas vezes nós nos encontramos assim. Eu não vou, não posso, tem outro. Fulano fala melhor do que eu. Aquele lá não. Meu vizinho, eu não falo mais de Jesus para ele de jeito nenhum, porque aquele lá não tem mais jeito. Não é assim que nós nos portamos, não é assim que nós nos colocamos, mas a graça de Deus é tão perfeita que aí vem alguns milagres que esses teólogos liberais precisavam também discordar. Deus olha e vê Jonas e diz, Jonas, você está dormindo, né? Legal. Jonas, você está achando que está fugindo da minha presença. Muito bom. Imagino eu que uma simples palavra de Deus dizendo ao vento, vento, vai lá e começa uma tempestade. Perceba que estes marinheiros e esses que estavam no barco, eles não eram pilotos ou timoneiros que não eram acostumados com a navegação. Eles sabiam, né? E a maioria das pessoas que, não sei você, eu já tive, né, o privilégio de estar no mar, a maioria dos piloteiros, quando eles percebem, embora hoje a tecnologia é maior, mas que eles percebem que o tempo está ruim, eles não entram com a embarcação. E ali ele está seguindo viagem. E essa tempestade ataca este navio. E perceba que ele sabia a origem da tempestade. E eles, por ser panteístas, começam a clamar aos seus deuses e começam a esvaziar-se das suas cargas. Perceba o que um homem ou um crente, quando foge da presença de Deus, causa. Os marinheiros tinham alguma coisa a ver com Jonas? Os que estavam no navio sabiam do compromisso de Jonas com Deus. Por isso que muitas das vezes pessoas sofrem, igrejas sofrem, grupos sofrem, porque tem muitos de nós que fugimos da vontade de Deus e achamos que Ele não está nos vendo. Mas saiba de uma coisa, os olhos do Senhor estão sobre todos nós. E eles começam. E diz o texto que em um momento, depois dele já estar lançando,
eles percebem alguma coisa sobrenatural está acontecendo, não é normal. Nós fizemos alguma coisa aos deuses. E um dos marinheiros começa a vistoriar o navio e encontra quem? Jonas. Jonas estava dormindo, e o texto vai dizer que aquele marinheiro, o capitão do navio, se aproxima de Jonas e diz: o que está acontecendo com você? Em outras palavras, você não está vendo o que está acontecendo? E diz o texto que Jonas continua neste sono. Aí diz o capitão: levanta-te, invoque ao teu Deus. Talvez assim esse Deus lembra de nós, para que não pereçamos. E diz que, de várias formas, eles já haviam tentado. E agora eles lançam sorte. E o mais incrível, queridos, que não tem como você fugir daquilo que Deus propôs a você. Não tem. Se Deus te deu algo para fazer, faça. Se Deus te vocacionou a fazer alguma coisa, faça. Diz que Jonas ele vai e eles começam a fazer o que? Lançar sorte, um costume antigo. E eles lançam sorte, a sorte cai sobre quem? Jonas. Jonas, um desconhecido, o Jonas que estava lá, fugindo da presença de Deus, agora Jonas é exposto a todos aqueles que estavam lá. E olha o que o capitão pergunta para ele: agora nos diga, quem és tu? Qual é a tua ocupação? De onde vens? Qual é a sua terra? E qual é o teu povo? Perceba que a primeira pergunta vai chocar ele, porque olha o que ele faz. Qual é a tua ocupação? Qual era a ocupação de Jonas? Profeta. E se você observar o texto, ele estava tão fugindo da presença de Deus que ele diz: olha, não vou dizer que sou profeta. E ele começa a dizer: eu sou hebreu. Revela que é crente, tema a Deus, tema ao Senhor Deus, cuja terra fez o mar. Então os homens ficaram ainda com mais medo e perguntaram: mas o que você fez? E olha o que ele diz: fugir da presença do Senhor. Quantos de nós estamos, nos dias atuais, fugindo da presença do Senhor? E esse Jonas, ele se vê, talvez como nós, muitas das vezes, nos vemos encurralados. Imagino que o Jonas, como nós, teve 1000 pensamentos. Ele diz: eu sei o que vai acalmar esse mar. Que eu conheço quem mandou a tempestade. Joga-me ao mar. Lança-me ao mar. E perceba que aqueles homens tão preocupados diz: vamos tentar de outra maneira. Começaram a remar o navio para ver se chegava em terra firme. Mas não teve condições, porque quanto mais eles remavam, mais a tempestade aumentava. Eles pegam Jonas, lançam Jonas no mar. E vamos dizer que, ao nosso ver, era o fim de Jonas. Diz os estudiosos que alguém aguenta ficar dentro do mar, a morte de afogamento se dá entre 3 a 5 minutos. E, de fato, aqueles marinheiros, capitão, todos achavam que Jonas iria morrer. E Deus lá no céu dizendo: agora eu vou ensinar Jonas o que é me obedecer. Grande peixe, alguns dizem baleia, o texto não nos afirma, então nós não podemos afirmar
o que o texto não nos afirma. Grande peixe. Tem um rebelde lá, um fujão. Hoje tem a localização, mas naquela época não tinha. Mas imagino eu que Deus já deu a localização via GPS, aquela baleia, aquele grande peixe, ou aquele tubarão. Diz, vai cair um homem agora no mar. Eu preciso que você dê uma passeadinha com ele. Não vai passear muito tempo não, tá? Só 3 dias e 3 noites. Já é o suficiente para eu ensinar quem manda. Já é suficiente para eu ensinar que todo o poder está sobre minhas mãos. Já é suficiente para eu mostrar para ele que eu amo aquele povo que está lá. Porque eu não amo só os israelitas, eu amo todas as nações. A grande raiva de Jonas era porque ele sabia que Deus poderia se compadecer daquele povo. E quantas das vezes, querido, nós também somos exclusivistas, queremos Deus só para nós, queremos viver a religião dentro de 4 paredes só para nós. E parece que quando Deus começa a abençoar o vizinho de lá, eu já fico de biquinho, já fico irritadinho, porque ele não faz parte da mesma igreja que eu congrego, ou ele não faz parte da mesma religião. A graça de Deus é derramada a todos nós. Todos estão debaixo desta graça. E diz o texto, se você acompanhar, não dá tempo de lermos, a partir do capítulo de número 2 de Jonas, Deus começa a tratar com Jonas. E Jonas começa a orar. E se você observar a oração, não tem tempo que as horas já estão passando, tem apenas 5 minutos para terminar. Ele vai falar alguns salmos, e ele era conhecedor. E o mais engraçado é que ele vai citar o Salmos 18, vai citar o Salmo 66, ele vai citar o Salmo 78, ele vai citar alguns salmos, mas ele esqueceu dos Salmos de número 139. Senhor, Tu me sondas e também me conheces. Sabes onde me assento ou me levanto. Se eu fizer minha cama no mais profundo, ali Tu está. Se eu fizer na altura, Tu também. O Senhor me sondas e o Senhor me conhece. Deitado ou levantado, Tu sabes quem sou. E diz que ele começa a orar, a lembrar. Sabe, queridos, e eu sempre gosto de falar que são nas lutas e nas provações que Deus nos fazem passar que nós aumentamos as nossas fé. Perceba que Jonas ele tem uma virada de chave, uma mudança de comportamento temporária, por assim dizer. Mas ele começa a clamar a Deus, ele começa a dizer a Deus, ele começa a indagar a Deus, e ele começa a orar e diz que ele, nas profundezas, no mar, e aí você vai me dizer, mas como que ele conseguia? Queridos, milagre não se explica, milagre se vive. Milagre, eu poderia aqui arrumar muitas oblações para dizer para vocês, mas talvez não seria o correto, mas Deus o fez isso. E ali está. Deus de novo ordena ao peixe, está no texto, Deus ordena ao peixe para o deixar na praia. E Deus diz que novamente vem a palavra do Senhor a Jonas, capítulo número 3, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. O profeta, por sua vez, viu que não tinha condições de fugir mais da presença de Deus. E o engraçado é que, pensa num homem frustrado. Pensa num homem que estava raivoso com Deus, porque Deus queria que ele fosse levar a mensagem. No texto hebraico, ele pregou 5 palavras.
Né? Na nossa tradução está um pouco diferente, mas você pode acompanhar aí, capítulo de número 3, verso de número 4. Ó a pregação de Jonas. Que pregação sem graça. Ainda 40 dias, e Nínive será destruída. Ele andou 3 dias, porque era o tempo que se percorria a cidade. Ele dizia, ainda em 40 dias, Nínive será destruída. Irmãos, todos os pregadores querem ter êxito na sua mensagem. Todos aqueles que sentaram no banco acadêmico, teológico, querem ilustrar os seus conhecimentos, querem ilustrar uma mensagem, mas preste atenção à revolta de Jonas. Ele não quis elaborar um sermão, ele não quis trazer algo que convencesse o coração daqueles homens. Vamos dizer hoje, nos nossos dias, imaginemos que alguém venha pregar e fique 3 dias correndo a nossa cidade dizendo, ainda em 40 dias Nínive será destruída. Nós olharemos para ele e dizemos, doido. Não tomou tarjinha preta dele hoje não está bem da cabeça. Nós falaríamos isso. Mas perceba que a graça de Deus, é o que eu quero enfatizar, essa mensagem foi tão impactante, que o rei assírio descobriu e diz, olha, todos vamos jejuar. Ninguém vai comer, nem animal, nem servo, nem escravo, ninguém. Diz o texto que Jonas, eu quero terminar, diz que Jonas monta uma cabaninha fora da cidade, na entrada da cidade, diz, eu quero ver Deus destruir. E diz que aquele povo, ele começa a se arrepender, se quebrantar, pôr o seu coração na presença do Senhor, se humilhar, se converter dos seus pecados, olhar para a sua vida pecaminosa. Por isso que muitas das vezes precisamos, queridos, fazer uma autoanálise das nossas vidas. Como estamos diante de Deus. E aquela mensagem curta, aquela pregação, perdoe minha palavra, ruim, sem um escopo, sem um esboço, sem conhecimento, mas aquela palavra começou a fluir dentro do coração, porque a palavra não vem do pregador, a palavra não vem daquele que está falando, mas a palavra vem do céu, enviada aos corações. Muitas das vezes achamos que não tem nada. Aquela palavra entra dentro de nós e começa a mudar o nosso ser, a nossa vida, o nosso caminhar. Perceba que todos aqueles, o texto vai dizer que mais de 120 mil homens se converteram ao Senhor. E Jonas lá, aí sabe o que Jonas faz? Senhor, por isso, o bicudinho, o Jonas é o bicudinho, o irritadinho. Por isso, Senhor, que eu não queria, porque eu sei que o Senhor é gracioso e misericordioso, e teria compaixão deste povo. E pede o quê? A morte. Aí olha o que Deus faz. Deus diz, calma, Jonas. É razoável este teu ressentimento? Faz nascer uma planta. A planta faz aquela sombra gostosa. E Jonas está lá feliz, olha, uma sombra. Aí Deus manda o quê? Um bicho. Diz, vou ensinar de novo a Jonas, ver se ele aprende. Vai lá. Olha, outro milagre. Os insetos, os bichos obedecendo a Deus. Come tudo, não deixa nada. Jonas ficou bicudinho de novo. Cadê a minha sombra? E Deus olha para ele e diz, tu está preocupado com a sombra? Não teria eu compaixão deste povo? Jonas novamente, ele pede a morte. Profeta frustrado, amedrontado. Aí o último
verso, e eu quero terminar do capítulo de número 4, vai dizer: você tem compaixão da planta que não custou nenhum trabalho seu. Você não fez nada para crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. Verso 11. Você não acha que ele deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Perceba que esta pergunta retórica ficou sem resposta. E eu costumo dizer que nada na Bíblia é por acaso. Eu quero aplicar esta mensagem agora em nossos corações. É razoável o teu ressentimento? Jonas não teve resposta. Jonas não soube responder, porque Jonas ainda talvez não conhecesse a graça, o favor imerecido de Deus para com as nossas vidas. E hoje nós conhecemos, a cruz nos ligou a esta graça, a este favor que nós não tínhamos condição de alcançar. Essa tão eterna graça da salvação que a nós foi proposta por intermédio de Cristo, vertido na cruz. E essa graça não é só para nós, são para todos. Por isso nosso dever de evangelizar, por isso nosso dever de missões, por isso nosso dever de estarmos sempre acompanhados da palavra de Deus em nossas vidas, porque muitas das vezes Deus colocará pessoas aos nossos lados para ouvir a palavra do Senhor. Deixemos de ser exclusivistas. Deixemos de achar que só porque um dia esta graça nos encontrou, que ela não poderá encontrá-los outras pessoas. Seja esse mensageiro. Não faça como Jonas, que mesmo sabendo, usou o seu orgulho nacionalista, o seu orgulho de cidadão israelense, e diz: não, os meus inimigos não. Deus não olha os nossos inimigos como nós olhamos. Deus não olha os nossos adversários como nós olhamos. Deus não olha as outras nações como nós olhamos. Deus olha para todos com um olhar de graça, dizendo: olha, a minha graça foi derramada sobre todos. Fiquemos com essa palavra, que o Senhor Jesus, o Espírito Santo, fale melhor ao seu coração. Curva a sua cabeça, Pai. Nós te louvamos pela tua palavra falada aos nossos corações nesta noite. Pai, é bem verdade que muitas das vezes nós fugimos daquilo que o Senhor tem proposto para nós. É bem verdade, Senhor, que muitas das vezes por medo, ou por muitas das vezes achar que somos incapazes, ou achar, Senhor, que pessoas não merecem ouvir a tua palavra ou sentir o teu amor. Mas, Deus, que nesta noite nós possamos nos desvencilhar de todos estes obstáculos, Pai, e que possamos, Deus, compartilhar esta palavra que é viva e eficaz, que essa palavra, Senhor, que molda e transforma as nossas vidas, esta palavra, Senhor, que tem nos conduzido, Senhor, a um lugar de descanso, um lugar onde nós encontramos a Tua presença, um lugar, Pai, onde o Senhor tem reservado para nós junto à vida eterna. Para que aqueles, Senhor, que ouçam e se convertam, Senhor, que a fé seja aplicada aos corações. Ó Pai, continue abençoando o Teu povo, a Tua igreja, Pai. E nos faz, Senhor, cada dia mais gratos a Ti, Senhor, pois a Tua graça também nos alcançou. E o Teu desejo, Deus, é que alcance muitos mais. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero, em nome do conselho dessa igreja, agradecer nosso irmão Alan Diego, que nos trouxe uma palavra tão oportuna nesta noite. Que Deus esteja abençoando grandemente a vida dele e de toda a sua família. Tenho aqui alguns avisos ainda.
No próximo domingo, estará pregando aqui em nossa igreja o pastor Renan Klein, filho aqui desta igreja. Não foi pastor aqui, mas foi enviado ao seminário por esta igreja. E durante todo esse ano de 2025, teremos aqui a presença dos ex-pastores e de pastores que estão ligados à nossa igreja, pregando aqui em comemoração a 90 anos. Próximo mês de abril, nossa igreja estará completando 90 anos. Então, no próximo domingo, o pastor Renan estará pregando aqui. No próximo sábado, haverá uma comemoração do Dia Internacional das Mulheres. Todas as mulheres estão convidadas a vir. Será aqui na igreja? Aqui na igreja, às 16 horas. E em nome também do Conselho da Igreja, em nome da UPH, nós queremos parabenizar todas as mulheres. Ontem foi o Dia Internacional da Mulher. E eu gostaria de, neste momento, pedir que todas as mulheres que podem se colocarem de pé, todas as mulheres que estão presentes, nós vamos fazer uma oração de gratidão a Deus pela vida das mulheres, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Quero convidar o presbítero Júnior para vir aqui à frente, nos dirigir a Deus nesta oração de gratidão. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é Deus presente, Deus conosco, Deus que cuida de nós, ó Pai. E nós nesse momento nos colocamos na Tua presença, gratos, Senhor, pela vida dessas mulheres, mulheres desta igreja, ó Pai, servas do Senhor, que têm pregado a Tua palavra, têm vivido a Tua palavra, ó Pai. Nós queremos pedir as Tuas bênçãos, o Teu cuidado sobre cada uma delas, Senhor. Que cada uma possa estar sentindo, Senhor, a Tua presença, a Tua direção. Que a Tua bênção, Senhor, alcance cada uma das nossas irmãs, cada uma dessas mulheres, de nossa igreja, de nossa cidade, de nosso país, ó Pai. Que o Senhor possa estar usando a cada uma, Senhor, para falar de Ti, para levar o Teu Evangelho, para cumprir também, Senhor, a missão que o Senhor deu a todos nós, de levar o Teu Evangelho. Que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre cada um aqui, e que o Senhor esteja dando sempre, ó Pai, da Tua presença e da Tua direção. Nós Te agradecemos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para encerrar esse culto, vamos cantar o hino de número 177. Vamos colocar todos de pé. Cantarmos o hino de número 177.
Ainda uma vez, irmãos, as camisetas da Escola Dominical, hoje é a última oportunidade, né, para quem vai adquirir a camiseta. Lá no fundo tem um mostruário. Nossa secretária de Escola Dominical está lá, a Aline, vai estar pegando lá o número e a cor escolhida. Quero agradecer mais uma vez a todos aqueles que nos visitam nesta noite, motivo de muita alegria para nós a visita de vocês. Quero pedir licença aqui para citar, estou vendo ali o Gustavo Savada que está conosco. Muito obrigado pela sua família, muito obrigado pela sua presença, Deus abençoe grandemente a sua vida. E os demais que nos visitam nesta noite. Tem um café? Cafezinho, lá, vamos tomar um cafezinho, comer um biscoitinho. Deus abençoe a todos, uma boa semana.